Senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a esta live, este webinar pela FX Pro Português. Estou muito feliz porque a live de hoje é de dicas fáceis, fáceis não, dicas para facilitar a nossa análise no mercado. E eu preparei as que eu acho melhores, que eu uso no meu dia a dia, facilitam muito, aceleram muito o meu trabalho. Eu não preciso ficar horas olhando o mercado, porque com alguns atalhos, com algumas dicas de cálculo, com algumas verificações para não cair em pegadinhas do mercado, eu já consigo decidir o que fazer ou não e depois seguir minha vida. E eu quero passar isso para você hoje. Eu vou deixar, eu já coloquei o chat aberto aí. Deixa eu ver se tá todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Como é que tá aí o feedback, senhores? Eu gostaria de um feedback dos senhores para poder a gente continuar. Senão eu vou achar que tem alguma coisa errada. Me dá só um ok no chat aí, por gentileza. Já tá liberado o chat. Vou até ver se eu consigo colocar o feedback imediato aqui. Enquanto vocês. Deixa eu ver aqui. Ninguém falando no chat ou eu que não tô vendo? Só me dá um ok se vocês estão me ouvindo e vendo, pessoal. Um único ok a gente já inicia aqui. Fico com medo de estar. Cadê? Poxa, ninguém falou aqui no chat. Então, tô com medo de não estar aparecendo para vocês, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ok. Senhores, só mais um segundo. Tô esperando ver se aparece algum feedback aí no chat pra gente começar. Se vocês estão vendo minha tela, me vendo, me ouvindo. Eu tô tentando logar aqui no celular para ver se eu acompanho. Caso alguém tenha com dificuldade de comentar no chat. Eu liberei o chat, né? Então, tá ok aí. Deixa eu ver se o Zoom abre aqui, se eu tô me aparecendo para mim mesmo. Ó, tá, tô aparecendo aqui. Tá dando até um retorno. Não, então tá ok. Eu não sei por que vocês não me deram um ok aí, pessoal. Vamos embora. Deixa eu baixar aqui. Aí ele vai e aumenta só. Tá, deixa eu jogar para cá porque não dá interferência. Bom, ninguém comentou no chat, pessoal. Acredito que tem pouca gente aí. Mas vamos começar então nossa aula hoje de hacks incríveis para análise de mercado. Lembrando que nada do que eu falar aqui é recomendação de investimento. Todo o conteúdo dado hoje é em caráter educacional. Eu mostro a plataforma que eu estou utilizando, que aqui é o MetaTrader, mostro gráficos, mostro ativos, mas não estamos recomendando investimento em CFDs, ok? Tome sempre suas próprias decisões. Eu me chamo Enéas Nascimento, para quem não me conhece, eu sou trader e investidor, sou especialista no mercado Forex, né? Já estou há muitos anos nesse mercado, já conheço muito bem, muitas facilidades, já enfrentei também muitas dificuldades. As partes que tornaram meu trabalho fácil é o foco de hoje. Sou autor do livro chamado Forex, o maior mercado do mundo, muita gente já conhece, ele é o maior em língua portuguesa e o mais completo, mais detalhado, não tem melhor do que ele. É fato, pode baixar, pode verificar que você vai ver que é o melhor, mais completo. Sou especialista na parte de imposto de renda para trades no exterior, já que eu sou trader há muitos anos e também estudei a parte tributária, então eu consegui juntar os dois e um trader que conhece da parte tributária na minúcia, sou especialista nessa parte. Pessoal, siga nas redes, fxpro.português é o Instagram da corretora e o canal FXPro Português no YouTube, para você se inscrever lá. Inclusive, amanhã, terça-feira, toda terça-feira, a gente faz análise de mercado às 8 da noite. Então, vou esperar você amanhã lá no canal da FX Pro Português no YouTube para a gente fazer uma análise. Toda segunda eu trago aqui webinars, né? São aulas, são conteúdos que eu preparo com bastante esmero e dedicação. Se você estiver vendo esse vídeo depois em outra plataforma, então curta o vídeo, se inscreva para poder estar sempre recebendo essas atualizações. Massa? Eu vou estar sempre dando uma passadinha pelo chat, caso alguém queira comentar. Eu não sei se o chat está bloqueado, realmente vocês não estão falando nada. Mas eu já liberei aqui, ó. Todo mundo pode conversar aí, todo mundo pode mandar, não sei se eu estou vendo ou não aí. Vou dar só um ok aqui para ver se o chat tá. Ó, eu mandei mensagem no chat aí, então, beleza, vamos começar aqui. Qualquer coisa vocês me avisam no. Sabe o que eu vou fazer? Da outra vez o chat ficou. Deixa eu só ver um negócio. O chat ficou fora e tentaram me avisar no WhatsApp. Não, mas tá ok, ninguém me avisou nada ainda não. Massa, vamos lá, pessoal. Hacks. O cronograma de hoje é o seguinte: hacks de uso rápido
de ferramentas na plataforma. Como assim? Eu utilizo a plataforma MetaTrader, MetaTrader 4 especificamente, que é muito parecido com o MetaTrader 5, tem algumas diferenças. E lá tem dicas, atalhos, macetes que fazem com que o meu trabalho fique mais rápido na hora de analisar, na hora de fazer as marcações, na hora de abrir uma ordem. Quero, quero passar para vocês o que para mim é a nata dos atalhos, das dicas. Eu vou passar para vocês. Na parte 2 a gente vai entrar na parte de gerenciamento de risco, pois o gerenciamento de risco é o assunto mais importante do trading, sem dúvidas. E ele exige que você tenha atenção no que você está fazendo. Não é qualquer hackzinho fraco que vai dar certo. Mas tem alguns muito bem selecionados que eu trouxe para vocês, que em vez de passar ali, porque vê, tem gente que abre ordem sem fazer cálculo de nada, né? Tem gente que abre ordem lá, vou abrir 0,5 aqui, vou abrir 1,2 aqui de lote e dane-se, vamos fazer a operação aqui. Isso é totalmente amadorismo, você precisa aprender a calcular o lote. E aprender a calcular o lote envolve cálculo matemático. É bem simples, mas envolve você parar e calcular, seja numa calculadora, seja na mão, seja numa planilha, mas tem que calcular para saber o lote certo. E aí, para que você não passe ali alguns minutos fazendo um cálculo, né, eu trouxe um hack para você fazer em alguns segundos o cálculo do lote exato. E se tem um assunto que eu prezo, é o cálculo do lote certo. Então, eu só uso hack que seja adequado ao cálculo do lote. Porque tem gente que usa hack, inclusive um dos que eu vou passar hoje aqui, o pessoal usa para outros ativos. Aí dá tudo errado. Tem que usar o hack no momento certo, no ativo certo, da forma certa, e eu vou passar para vocês. E por fim, esse aqui eu acredito que esse aqui não seria o foco, mas seria a parte mais interessante para muita gente, que é a parte de análise, né? Mas eu insisto com quem acompanha os meus materiais. Cálculo de lote, gerenciamento de risco é a parte mais importante. A análise, ela é crucial, mas ela não é tão importante quanto a parte de gerenciar o risco. Na parte de análise, na última parte aqui, eu vou trazer as dicas que para mim mostram armadilhas do preço, em duas vertentes, tanto para se livrar delas, como para tentar aproveitá-las, ok? Dessa aula de hoje, Carlos disse que não está ouvindo. Deixa eu ver como é que tá o meu. Sempre tem alguém que fala que não tá ouvindo, Carlos, mas é o seguinte, eu vou até escrever aqui, ó. Verifica o áudio no dispositivo, que aqui tá ok. Muita gente fala que, não tô ouvindo, mas depois clica lá no botãozinho e aí ativa, tá? Tem que clicar no microfonezinho para ativar. Aqui tá pegando para mim, eu já testei, ó. Inclusive tá o meu o microfone aqui que eu utilizo, tá tudo certo. Vamos seguindo. Então, assim, dessa aula de hoje, eu gosto de dizer o seguinte: metade das coisas que eu falar aqui, talvez você vai dizer, poxa, que besteira, não tem pra que isso? Talvez porque você não use. Ok. Do restante, né, ali, 25%, você vai dizer assim, isso é legal, eu não uso não, mas futuramente pode ser que eu utilize, achei legal. Bom, e os outros 25% restantes, eu espero que sejam aquelas coisas que vão realmente dizer assim, caramba, isso é top, eu vou usar isso. Então, essa aula inteira, né, ela é um compilado de várias coisas, massas e macetes que eu utilizo. Mas você vai pegar aquilo que só, né, lhe agrada, aquilo que só lhe utiliza, aquilo que você só utiliza no seu dia a dia, aquilo que serve para você. Ok? Lembrando que eu não estou recomendando investimento aqui, somente dicas de como usar a plataforma, calcular o lote, verificar armadilhas do preço. Dito isso, vamos começar, para a gente não se alongar muito nesta noite de segunda-feira. Hacks de uso rápido de ferramentas na plataforma. Como eu já disse, aqui eu vou focar no MetaTrader 4. Muito do que eu falar aqui serve também para o 5, tranquilamente. É a plataforma utilizada largamente por mais de 90% dos traders de varejo de CFD no mundo todo. É o MetaTrader da MetaQuotes, né, fornecido pela FX Pro. E aqui eu já abri ele, ó, tá até aberto aqui já, para mostrar para vocês algumas dicas nele que facilitam demais. Vamos lá. A primeira, essa eu descobri há pouco tempo, por incrível que pareça, que é separar ativos por setup na parte inferior. Se você tem mais de um setup, tipo, eu vou dar um exemplo. Você opera um determinado setup em índices. O setup é a estratégia, né? Uma outra estratégia para Forex. E ainda um outro sistema para commodities, seja metais ou outros tipos de commodities. Aí o interessante é você separar. Peraí, deixa eu só tá dando um aviso aqui. Som. O Carlos disse que não tá pegando som. Ó, pra mim, e também eu vi no meu feedback aqui, tá tudo ok no som, tá? Tá tudo ok, Carlos. Dá uma olhada aí no teu dispositivo.
Vamos lá, então. Separar ativos por setup. Então, se você tem uma estratégia para Forex, uma estratégia para commodities, uma estratégia para índices, e você não quer botar todos aqueles ativos ali na parte de baixo da sua plataforma, aqui, ó, que fica tudo aqui, né? Fica tudo aqui. Então, você pode separar aqui nessa partezinha aqui, ó, que é por né, é o perfil, no caso, né? Você pode deixar aqui, por exemplo, só os ativos do Forex que você opera aquela estratégia, vir aqui e clicar em salvar perfil como? Dá um nome para aquela estratégia e salva. Tipo Forex. Ou então índices, deixa aqui. Aí quando você salvar aqui, você bota o nome, tipo lá, índices. E aí ele vai salvar aqui, ó. Por exemplo, eu já coloquei aqui FX Pro Análise 1 de outubro, que foi a da semana passada. Por quê? Eu coloquei os ativos que eu iria analisar aqui. Um outro eu não analisei, mas coloquei aqui. Ah, aqui ele já traz alguns, você pode apagar os outros. Ó, aqui, ó, é remover perfil. Tá? Eu sempre deixo esse básico D1, que é a base para todos os meus perfis, é pegar os ativos do gráfico diário e depois destrinchar. Aí, digamos, essa análise semanal. Essa semana eu vou analisar esses 5 ativos. E também pode ser não só por estratégia, mas por período. Tipo, essa semana eu olhei o mercado inteiro, separei 5. Então, tipo, essa semana eu não vou olhar 20 e tantos ativos, vou olhar só 5. Então eu deixo esses 5 e fico navegando entre eles. Que já é outra dica que eu vou dar aqui mais pra frente no Ctrl Tab. Se você apertar Ctrl Tab, você navega entre os últimos ativos que você foi navegando, que você foi clicando, e ele vai variando. Então, se você só colocar aqui os 5 ativos que você vai olhar na semana, você fica olhando os 5 de forma fácil. Para quem tem mais telas é bom, né? Porque você separa um ativo lá, beleza. Mas para quem tem só uma tela ou duas telas, essa dica é muito top do perfil. Se tiverem dúvidas, perguntem. Eu nem disse isso, mas se tiverem dúvidas, perguntem no chat. Ao final, sempre abro espaço aí para dúvidas, mas podem fazer as perguntas no chat aqui também, ok? Salvar template por setup. Isso aqui é uma outra dica. Esse eu usava mais tempo, né? Que é o seguinte, ó. Quando você muda as configurações, tipo, vamos supor, eu estou usando aqui o Price Action com o MACD. Então, eu vou colocar o MACD, vou dar 2 cliques aqui e vou colocar, ó, o MACD. Beleza, coloquei. Digamos que eu só use Price Action e MACD. Então, eu posso salvar esse template depois que eu alterar as cores, fizer tudo que eu quiser aqui. Aqui está do jeito que eu quero, então eu clico com o botão direito, template, salvar template, dou um nome. Porque aí, ó, vamos salvar aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Beleza, vamos salvar aqui, ó. Vou botar Price Action, sei se ele permite mais MACD. Pronto, salvei. Agora eu vou para o GBP/USD e não tem, sei lá, tá qualquer outro setup aqui. Vamos botar um outro template aqui qualquer, ó. Beleza. Eu digo, não, eu não quero nada desse template, eu quero o meu Price Action como é que dê. Então eu venho aqui com o botão direito no template e vou lá no que eu salvei, Price Action como é que dê. Então ele já traz lá o meu template bonitinho, ok? Massa. Então essa dica do template é muito boa. Você pode acrescentar indicadores, você pode acrescentar algum EA. O EA também salva, né? Desde que, claro, você tem esse EA dentro dos arquivos. Porque não adianta você salvar um template se nos arquivos do EA o EA não tiver. Então, por exemplo, um EA gestor de ordem, um EA que mede a quantidade de pips ao vivo, a quantidade de spread ao vivo ali. Um EA que calcula o lote, um EA que abre ordens ou gerencia. Você pode ter esse EA dentro do seu template. E aí você salva o template e ele vai puxar. Vamos avançando aqui na outra dica. F12 para backtest. Achei interessante essa parte, F12 para backtest. Por quê? Porque se você quiser fazer um backtest visual, manual na sua plataforma, você vai voltar até a data que você quer, que eu já vou dar outra dica de como voltar bem rápido. Aqui, ó, você volta, vamos supor que eu quero começar do início de 2021 aqui no gráfico diário, deixa eu ver, ó, janeiro de 2021. O primeiro dia foi dia 4/1/2021. E aí eu quero ver daqui para frente, tá? Não quero ver o que aconteceu. E eu quero ver daqui para frente, ó. Beleza. Tá. Se eu for no mouse, eu vou. Como é que diz? Eu vou passar muito rápido. E eu vou ver o que aconteceu depois. Aí é fácil cair num viés de confirmação e fazer ou não a operação no backtest. Então o F12 você vai avançando candle por candle para ir avançando ali para ver se as suas estratégias, as operações vão dando certo ou não. Lembrando que precisa de todo um controle para o backtest, no diário de trades, e anotando, tudo bonitinho. O Ctrl Shift F12, o Shift F12 ele volta, né, um por um, e o F12 ele avança. Uma dica simples para quem faz muito backtest. Tem outras que eu dou também para backtest. Existem EAs que apagam o gráfico para você. Esse é até melhor, né? Isso é tipo quando a pessoa quer fazer um backtest rápido. Não é bom um backtest rápido, é bom um backtest robusto. Mas para quem quer fazer algum teste rápido, vendo tipo, deixa eu ver se aquele setup deu certo no SDJPY, na data tal. Você vai para lá, vai até o canto e vai avançando no F12, barra por barra. Dicas da Fibo na aula respectiva. Essa aqui é muito interessante. Eu dei uma aula de Fibonacci inteira no mês passado e eu acredito que nos próximos dias ela vai estar disponível
no canal do YouTube da FX Pro Português. Inclusive, entre e se inscreva no canal. E lá vai a aula de Fibo, onde eu dei dicas de como você configurar a Fibonacci, não só os níveis de Fibo clássicos e outros interessantes, mas também outros níveis. A Cláudia entrou aqui, ó. Boa noite, professor Enéas, trader. Seja bem-vinda, Cláudia. Comentou no chat aqui. Muito boa noite. Então lá eu dei dicas de como você configurar a Fibo com outras proporções, 2 para 1, 3 para 1, né, 0,5, 0,7 para 1, o que você quiser. E dei a dica de como encaixar um código para fazer aparecer o preço na Fibo, que é colocar o porcentagem e o cifrão lá. Então eu vou mostrar rapidamente aqui, não vou falar tudo porque já vai ter no vídeo que vai sair lá no canal, se inscreva. Mas eu estou aqui no EURUSD, ó, deixa eu apagar o MACD, e digamos que eu quero, estou aqui com essa impulsão, ó, do EURUSD, por exemplo, de baixa, eu vou jogar uma FIBO aqui, e vamos supor que eu quero verificar em qual preço está o 50% de FIBO. Poxa, eu não vou lá manualmente, né? Eu posso, se eu vou usar muito esse nível, para facilitar, eu já coloco aqui propriedades da FIBO, e lá no nível, ó, na parte da descrição, eu dou um espaço, coloco uma barrinha para poder separar o preço, né? O que eu escrever aqui, ele vai aparecer, mas se eu colocar porcentagem cifrão, é um código para aparecer o preço. Então, quando eu dou o OK, ó, ele já traz o preço ali. Isso facilita muito. Digamos que meu setup é para colocar uma ordem no 50%. Então, eu não preciso ir lá manualmente para ver qual que é 0, 1.10, 1.10814. Eu já sei, já está aparecendo para mim. Facilita muito essa parte, entre várias outras dicas que eu dou de como configurar Fibo nesse vídeo. Novamente, se inscreva no canal FX Pro Português lá no YouTube para você acompanhar. Outra dica aqui rapidinha. Conectar o... Rapidinha não. Essa é uma as que dá mais dificuldade na galera. Sério, eu tenho um vídeo onde o pessoal acessa muito, porque é chata essa questão do servidor no MetaTrader. É uma das poucas coisas chatas que tem no MetaTrader. Porque eu vou explicar aqui, quando você baixa o MetaTrader na sua corretora, ele vai vir todo bonitinho. Se você baixar na FX Pro agora, vai vir todo bonitinho para você, com o seu servidor, tudo legal. Só que às vezes você passa um tempo sem operar, vamos supor que você passou aí alguns meses sem operar, isso é muito comum, tá? O pessoal opera, aí perde, aí desanima, ou então fica sem dinheiro porque não pode mais aportar, ou porque não tem mais tempo de operar, sei lá. Acontece várias coisas e para de operar 6 meses, um ano, depois volta. Quando volta, aí já está instalado no computador o MetaTrader. Só que aí ele vai lá na corretora, vai ver a conta, né? Depois de tanto tempo ela foi apagada. A pessoa já sacou o dinheiro, a conta foi apagada lá. Aí ele vai abrir uma nova conta, chega novos parâmetros de servidor. Ele abre a plataforma, vai logar aí, dá erro. É batata. Não vai ter muitas vezes o servidor. Por quê? A corretora ela renova os servidores conforme algumas dificuldades, algumas demandas, crescimento de cliente, do número da base de clientes. E aí, tipo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A FX Pro, pelo que eu vi aqui, está no real 0,8, numa conta que eu abri recentemente. Se aparecer real 9, real 10, e eu não atualizar o MetaTrader, futuramente se eu abrir outra conta não vai pegar, e aí eu vou ficar coçando a cabeça o que está acontecendo. Aí a dica que eu dou, eu fiz um vídeo bem completo sobre isso, mas a dica que eu dou aqui é o seguinte: fácil aqui para você se você tiver tendo dificuldades, né? Bem, basicamente seria a parte mais bruta da coisa, seria apagar todo o MetaTrader do seu computador, inclusive os arquivos que ficam salvos. Isso é meio chato de fazer porque você perde muita coisa, ninguém quer estar fazendo isso porque perde tudo, a não ser que seja o caso mesmo. E aí, quando você baixasse a plataforma novamente na corretora, ela já viria atualizada. Mas se você quiser fazer essa inclusão do servidor sem passar por isso, então o que é que você faz? Ó? Você vem aqui no seu MetaTrader, mesmo que não esteja conectado, claro, não vai estar conectado porque não tem seu servidor, você vem em ferramentas, bota opções, e aqui você vai digitar fxpro.com traço e o seu servidor. Então, por exemplo, a FX Pro hoje, pelo que eu vi, está com real 08, a última conta que eu abri. Então, se futuramente abrir uma real 09 e eu abrir uma conta real 09 e não tiver na lista aqui, ó, quando eu venho em arquivo, deixa eu só fechar aqui, ó, arquivo, login da conta de negociação, clico aqui no servidor, ó. Eu até incluí eu fiz um teste para incluir a Real 09, ela apareceu aqui, mas depois ela sumiu. Mas, ó, ela sumiu porque eu não fiz login, claro. Mas, ó, Real 08. Não tem Real 09 aqui. Mas se eu incluir lá em ferramentas e eu digitar fxpro.com tracinho, sem espaços, né? Real 09 e esse restante aqui, acredito que esse restante nem precisa, mas se eu só colocar fxpro.com traço real 09, vai dar certo para você, vai aparecer o servidor que você precisa, o servidor da sua conta. Aí você, claro, bota a senha, dá OK, e aí volta lá em arquivo, login da conta de negociação, e aí finalmente vai aparecer o seu servidor, e maravilha, você loga. Esse meu vídeo já ajudou milhares de pessoas que acessaram e gostaram dessa dica, né? Eu aprendi essa dica com o suporte. Eu tava com dificuldade, mandei mensagem pro suporte. Aí depois de muito tentar, o suporte disse: não, faça isso.
finalmente o suporte entendeu, né? Faz muito tempo isso que eu fiz em outras épocas, o suporte disse, não, faz assim. Aí deu certo, eu digo, opa, esse material eu tenho que divulgar para o pessoal, isso é muito importante e ajudou muita gente. Beleza, próxima dica aqui no MetaTrader. Configurar barra de itens rápidos. Isso aqui é crucial para quem faz análise com price action, com indicadores, principalmente com price action. Tá? Por quê? Pense numa coisa chata, é você ter que estar procurando uma ferramenta que você usa todo santo dia. O MetaTrader já sabe que a maioria dos traders utiliza linha de tendência, linha de suporte e resistência, tudo aqui em cima, ó, canal, texto, já sabe, aí já bota algumas aqui. Mas tem outras que não vêm, como por exemplo as figuras gráficas, quadrado, triângulo e círculo. Ultimamente eu passei a utilizar muito o círculo para marcar alguns pontinhos, mas eu já utilizo há mais de uma década o retângulo. Então o retângulo é algo que tem que estar para mim. Ele não aparece na configuração default do MetaTrader. Então como é que eu faço aparecer aqui o que eu quero trazer? Fibonacci, por exemplo, sempre vem já. Mas o que não vem, eu clico com o botão direito em qualquer lugar aqui e boto personalizar. No lado esquerdo está o que não está lá, mas está disponível para que eu inclua, e no lado direito o que está na minha lista. Então eu só deixei o que eu uso. Assim, com 99% do tempo é isso que eu uso. Linha tendência, canal, retração Fibo, texto, linha horizontal, linha vertical, o cursor, que na verdade isso aqui está aqui porque por costume mesmo eu já clico com o botão do mouse, ele já vai direto, né? Se você, é outra dica que eu não anotei aqui. Se você clicar com a bolinha do mouse, com a rodinha do mouse, ele já traz o cursor em forma de cruz, tá? Aqui, ó. E aí você clica com o botão normal e ele volta para a setinha. Então, você não precisa estar indo lá em cima para isso, né? E aí aqui eu já trago tudo que eu quero. Mas se eu quisesse colocar, por exemplo, ó, puxar aqui um interessante, a expansão de Fibonacci. Eu uso muito pouco isso porque eu já consigo ver visualmente. Não tem uma estratégia que utilize saída na expansão, embora seja interessante. Então eu não uso muito aqui. Mas se eu quiser botar, ó, eu clico em inserir, ele passa para cá, fecho e ele aparece aqui a expansão de Fibo. Aí, por exemplo, digamos que eu veja essa impulsão aqui para baixo do euro-dólar. Acredito que ele pode voltar no 50%. Já posso marcar aqui, ó, os 50% de FIBO, que é outra dica que eu vou dar com a linha. Ó. Eu não escrevi sobre essa linha não, mas é o seguinte, quando você quiser botar uma linha horizontal assim, ou a linha horizontal que a gente põe é essa daqui, né? E ela já está certinha, ela encaixa suporte e resistência brilhantemente. Mas às vezes você não quer uma linha tão longa, tão comprida. Você quer uma linha curtinha ali, ó, por exemplo, para marcar esse fundo aqui. Se eu quiser marcar esse fundo, então eu pego a linha de tendência e uso como linha horizontal, ó. Só que a linha de tendência, ela é uma linha de tendência, ela é inclinada, né? Aí eu fico vendo a agonia e eu também tinha muita essa agonia de como deixar ela horizontal, ficava tentando acertar e eu pronto. Já decidi como fazer. Você clica com o botão direito na linha, vai em Trendline Proprietary, você guia aonde você quer, pelo lado esquerdo, tá? Aqui eu encaixei no fundo desse candle, ele encaixa automaticamente, botão direito, Trendline Proprietary, copio esse valor e colo aqui. Claro, eu faço isso com Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, né? E aí ele fica retinho. Ok, a linha agora tá. Aí eu puxo pelo meio, ela não inclina mais, e assim eu posso simplesmente marcar os pontos que eu quero. Inclusive, por exemplo, ó, uma dica que eu dou, marque os pontos de fibra que você mais considera, deixe ele certinho, e aí você pode simplesmente apagar a fibra e você já está de olho no nível lá. Se quiser botar uma etiqueta de preço, tem. Só que eu não botei etiqueta de preço aqui, mas tá, deixa eu ver, cadê? Formas, setas, etiqueta de preço à direita, você pode vir aqui, ó, e simplesmente colocar, eu lembro que era 814, 10814. Pronto, era 50% de fibra dessa retração. Ok, já falei para vocês aqui como organizar fibra, como colocar uma linha. Agora, digamos que eu quero uma expansão de fibra, ó. Cliquei aqui, agora que eu já sei onde é fibra ali, ó. Puxei para cá, botei aqui no ponto de 50, acabou-se, já sei onde são os movimentos. Então, assim você deixa fácil e à mão as ferramentas que vão lhe ajudar no seu dia a dia, para que você não perca tempo. Porque, olha, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Se ficar muito tempo no gráfico, vocês vão começar a prejudicar o poder de decisão de vocês. Se ficar muitas horas no gráfico, isso vai acabar com qualquer coisa. Depois você está cometendo um monte de erro e não sabe por quê. O ideal é ficar poucos minutos na frente do mercado. Você deve ficar horas estudando, mas aí estudando é fazendo backtest, lendo livros, estudando a estratégia. No passado, com o mercado parado. Quando você vai para o mercado ao vivo, seja conta demo, conta real, você tem que se expor o mínimo. Especialmente se você já negocia com conta real. Se exponha ao mínimo, fique pouco tempo na frente do mercado. Para isso, você tem que facilitar. Porque se você tiver muita dificuldade ainda de ficar enganchando, de ficar tendo. Vai passar ali mais de uma hora e já desgraçou completamente seu sistema límbico para tomada de decisão mais de uma hora na frente do computador. Então facilita, encurta seu tempo. Quanto mais, vê só, quanto maior a sua experiência no mercado, menos tempo você fica diante da tela do computador.
Nunca se gabe de ficar muitas horas na frente do mercado, acompanhando o mercado. Isso é péssimo. Quem fala, eu fico 6, 8 horas por dia na frente do mercado ali acompanhando. Isso é péssimo. Essa pessoa não aprendeu ainda. Tem que ficar menos. Uma pessoa que diz, não, eu bato o olho ali 5 minutos, eu já sei o que fazer ou não, e depois eu vou embora. Perfeito. Esse é o estágio ideal. Poucos minutos você já matar o que você vai fazendo. Tem que ficar olhando o mercado. Então, tudo que facilite para que você fique menos tempo exposto ao movimento do preço, melhora a sua, tende a melhorar a sua performance, tende a melhorar a execução disciplinada. Tende não. Melhora a execução disciplinada da sua estratégia. Se vai melhorar ou não os resultados, a gente não tem como garantir. Mas tudo que é simples e fica objetivo e fácil, tende a melhorar sim os resultados. Não é garantido, mas tende a melhorar. Show de bola para essa parte. Vamos ver se tem mais alguma dica aqui rápida. Download de históricos para backtest. Eu ia falar mais sobre isso, mas é só visitar o centro histórico lá em ferramentas e baixar. Dá 2 cliques aí no ativo que você quer. Tá? Aparece os time frames. Você acende todos eles, né? E ele vai baixar automaticamente aqui as coisas. Mas só que ele tem um limite de dados curto, talvez alguns poucos anos. Se você quiser baixar mais, então você clica onde você quer baixar o ativo e clica em download. Aí ele vai estender mais o, o download. Cuidado que isso usa muita memória do computador. Tá? Fica lá nos arquivos do MetaTrader, é coisa de meio giga, 1 giga, 2 gigas, às vezes dá 10 gigas de dados se você for baixar muito. Ctrl Tab para alternativo, já falei. F9 para janela de ordem. Pessoal, o F9 para janela de ordem, eu trouxe aqui para falar também do negociação a um clique. Negociar a um clique é um hack péssimo. Não utilize esta função que o MetaTrader e outras plataformas disponibilizam. Eu estou dizendo a você, é um conselho, um dos mais importantes. Não utilize negociação a um clique. Aquela que você clicou, ele ativou. Qual é? Eu não vou nem dizer o comando para ninguém ficar tentado. Esse, até esqueci, ó. Deixa eu ver se é esse. É esse, pronto. Tire isso do seu gráfico. Se isso aqui tiver no seu gráfico, tire, não vale a pena, tá? O Joel disse, Enéas, boa noite, gostaria de assistir novamente, é possível? Sim, ainda estamos no começo do canal da FX Pro Português, então inclusive eu peço, se inscreva no canal, dê essa moral lá. Então os vídeos estão entrando lá devagar, tá? Já foi 2, né, que é o de CFD completo, e qual foi o outro, meu Deus? De take e stop, tá lá já no canal. Vai entrar o de mentalidade, que foi uma super aula, e vai entrar o de Fibonacci. E essa que eu tô gravando hoje, depois vai ficar disponível, até gravando aqui também, ó. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Eu botei pra gravar, botei. Tá gravando. Teve uma que eu não gravei, tive que regravar. Mas vai ficar disponível lá no canal futuramente, tá bom? É bom acompanhar ao vivo, porque você tira dúvida ao vivo aqui comigo. Então, voltando. Não utilize isso, porque tem toda uma questão psicológica envolvida. A ordem correta é a ordem pendente. Não existe ordem a mercado, isso é ruim. Fique longe disso. Estraga a sua vida, prejudica a sua conta, lhe destrói financeiramente. Então, tudo que faz você entrar na operação a mercado é ruim. E negociação a um clique é isso. Então, não mexa nisso. Tire. Se tem na sua tela, tire. Tá? Você pode desativar a negociação a um clique. Opções. Deixa eu ver. Eu nem mexo com isso, a não ser o atalho lá. Eu não vou dizer o atalho, não. É besteira, né? Vocês são adultos. Alt T, tá? Se você botar Alt T, vai aparecer ou tirar. Tire. Não faça. É minha recomendação para você. Ok. Ah, sim, eu ia falar do F9, né? A ordem correta é essa aqui. A forma de operar corretamente é clicar em nova ordem e ir lá, ordem pendente, e fazer todo o seu estudo bonitinho. Como é que faz isso? Ou você clica aqui em nova ordem, ou você vai em F9 e F9 no meu. F9 no meu tá para tirar print, porque é a tecla do notebook que não tem outras funções. Aí eu botei ela bonitinha para print. Então, se eu apertar F9, vai querer tirar print e não abrir. Mas o F9 vai abrir essa janelinha aqui no seu MetaTrader. A não ser que você configure o F9 para outra coisa. E aí sim você faz todo o fluxo da ordem. Comandos. Os comandos do MetaTrader que eu mais utilizo hoje, tem um monte, né? O MetaTrader é uma mega máquina, tem um monte de comando para tudo, para fazer, para desfazer, para completar, para tirar, para botar. Os que eu mais utilizo, porque eu sou analista de price action, então eu uso muito algumas coisas importantes ali. Esse comando aqui, o Enter, né? É um botão, Enter. Ele é top. Depois que eu descobri ele, maravilha, porque às vezes eu tô aqui no ativo, ó, tô no Euro USD. E eu quero mudar para o GBP USD. Só que aqui, beleza, o GBP USD na minha lista está do lado. Mas às vezes é tanto ativo na minha lista, vamos supor, o ouro está lá no final. Então, para eu não ficar lá no cantinho aqui passando os ativos até chegar lá, às vezes é uma coisa rápida que eu quero olhar. Eu clico na tela, tá? Clica na tela, tem que clicar, esqueci de botar isso, e aperta Enter. Lá embaixo vai aparecer uma caixinha, ó, porque, deixa eu ver se eu dou zoom aqui para vocês. Vai aparecer uma caixinha branca para você digitar com um cursorzinho.
Eu descobri isso tem vários anos já, e quando eu descobri, eu digo, caramba, velho, uma coisa tão fácil me ajudou tanto. Que eu coloco ali o ativo que eu quero. E eu vou para lá, no caso aqui da FX Pro Gold, ó. E eu vou direto pro Gold. Se eu apertar Enter de novo, ele já vai selecionado, ó. Você vê lá que está selecionado, porque a ferramenta já sabe que se você apertou Enter, você quer um comando rápido ali. Então ela já vai selecionado, porque assim que eu começar a digitar, ele já paga o Gold aqui. Então quando eu botar lá, ó, apertei Enter, acendeu o Gold, deixa eu botar aqui, apertei Enter, já vem o Gold, eu boto EURUSD, ele volta. Maravilha. Botar outro aqui, ó, sei lá, CAD CHF, já foi para lá direto. Outra coisa que serve para isso também é time frame, ó. Vou botar ó, EURUSD, gráfico, ele já está no gráfico diário, que foi o que eu deixei. Mas eu quero ir para o M1. Poxa, né, eu posso clicar aqui no M1. Eu uso essa reguinha não, eu uso essa ferramenta daqui, né? Mas se por um acaso você achar interessante, você pode botar aqui também, ó, M1. E foi, ele vai para o M1. Enter de novo, D1, voltou para o D1. E uma coisa massa que é o que eu uso muito também nessa parte dessa barrinha aqui embaixo é a data. Às vezes eu estou aqui, ó, vamos supor, no gráfico de uma hora, ok? Estou no gráfico de uma hora, tá aqui hoje, né, dia 6, hoje já é 8, 10 no Forex, só que eu quero ir lá para o dia 2 de setembro. Para eu não ficar voltando no mouse aqui, puxando, né? 2 de setembro é pertinho, eu volto na mão. Mas se eu quiser 2 de janeiro, deixa eu ver se tem, né? Se eu já baixei, já baixei. 2 de janeiro. Então eu vou dar Enter, vou botar 2.01, que é janeiro, ponto 2024. Dei Enter, ele já foi para lá, ó. 2 de janeiro aqui, tá vendo? Então ajuda muito na hora de você ir para datas passadas. Se você clicar e não for, ou você digitou errado, um ponto a mais, um espaço, não sei o quê, ou não tem os dados. E aí você vai lá na dica que eu dei do backtest, do histórico, né? Ferramenta centro histórico, ou F2, e ele vai, olha, nova ordem F9, tá vendo? Ele tem os comandos, tudo ele vai dizendo os comandos aqui, ó, para facilitar. Então, você vai lá no centro histórico, baixa e aí sim ele volta para a data que você quer do passado, ok? Outra dica aqui, Ctrl Y. Esse eu uso muito. Às vezes é inconsciente, eu já faço que eu nem vi. Que é para separar os dias. Quando eu estou num gráfico menor, como um gráfico de uma hora, por exemplo, se eu dou Ctrl Y, ele já separa por dia. Ele separa por dia do H1 para baixo. Então M30 também vai ser por dia. Ou seja, isso aqui começa um dia, aqui termina o dia no Forex. Aqui começa também, né? Ele termina e começa ao mesmo tempo. E termina aqui. Então, às 6 horas da noite, que é o horário que a gente está agora, né? Horário de verão no hemisfério norte, que muda agora em novembro, tá? Vai mudar. Ele fica mudando, né? Indo e vindo. Então, em março e novembro muda. Então, em novembro agora vai mudar, mas está fechando 6 da noite, horário de Brasília. Assim que dá 6 da noite, fecha um dia, abre o outro e traça-se essa linha aqui. Eu já sei que estamos na seção asiática agora, indo para a seção de Tóquio, porque está no começo do dia. Isso é bom porque, num gráfico menor, você vê, por exemplo, máxima e mínima. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Deixa eu só, cadê? Ver se eu consigo puxar essa retinha daqui, ó. Puxa nada. Deixa eu traçar outra. Opa, desculpa, acabei tirando meu vídeo, que eu fui clicar num negócio aqui, peraí, tá? Ver se ele volta. Voltou, pronto. Que eu fui clicar no negócio que tá mesmo aqui na barrinha. Então, ó, eu consigo ver aqui, ó, a mínima do dia, por exemplo, foi essa, a de ontem. Olha aquela dica que eu dei, ó, Trendline Proprietary. Ctrl C aqui, Ctrl V do lado direito, ele já igualou, ó. Beleza? A mínima do dia, consigo ver a máxima do dia também, ó. Ok. Posso estender para cá e saber onde são as máximas, a máxima e a mínima do dia anterior, para saber, por exemplo, vários tipos de estratégia que colocam vendas aqui em rompimentos ou falsos rompimentos, né? Ou compras em rompimento e venda em falso rompimento. Posso determinar isso aqui com base na divisão de dias. A partir do diário, quando você dá Ctrl Y, então você vai ter a divisão por mês ali, ó. Na verdade, no gráfico diário é a divisão por mês, tá? Aqui começou setembro, aqui terminou setembro, começou outubro. Estamos aqui no começo de outubro, ali vai terminar outubro, começar novembro, ok? Ctrl Y. Outra dica boa aqui no MetaTrader, Ctrl T para o terminal, para ver seu saldo, ver suas operações, tá? Então, uma dica muito boa também que é o seguinte, aqui eu vejo, por exemplo, ó, saldo 10 mil, que é uma conta demo que eu estou mostrando aqui, ficam as operações abertas em negociação, as operações fechadas em histórico de conta, e fixa aqui que eu posso regular a altura para não atrapalhar o gráfico. Caso eu use tela cheia e eu queira usar, e eu queira ficar vendo o lucro líquido e tal, eu dou dois cliques aqui embaixo, ó, e ele fica só mostrando esse saldozinho aqui. Isso é muito útil também, ok? E se eu quiser tirar, Ctrl T. Ctrl U para listar os ativos. Às vezes você está lá no MetaTrader, depois eu queria puxar um ativo tal que eu tive uma dúvida. Ctrl U, ele já vai para a lista de ativos que a corretora tem, com várias informações. Próximo. Ctrl mais botão esquerdo. Essa eu uso muito como analista de price action para duplicar objetos. Então, em vez de eu nem sei se tem a função duplicar, ó, nem tem. No caso, eu acendo o objeto dando dois cliques, né?
clico com o botão esquerdo, seguro o Ctrl, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto, ó. E assim eu posso marcar os fundos, por exemplo, com uma seta, posso puxar uma linha de canal, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que eu veja este canalzinho aqui e eu queira puxar uma linha paralela a essa. Ctrl, clique seguro e arrasto. Claro que tem a ferramenta de canal, né? Mesma coisa as formas, ó. O retângulo, vamos botar aqui, ó, esse candle. Quero replicar ele em algum outro ponto, porque eu acredito que pode se igualar. Ctrl, clica, segura e arraste. Assim, ele vai duplicando as formas. Outro comando que eu utilizo muito também, porque eu mexo muito com linha de tendência e linha de suporte e resistência. Então aqui, por exemplo, eu estou marcando os extremos dos movimentos, das retrações, das impulsões. Posso marcar os extremos aqui. Só que às vezes, ó, poxa, aqui tava curtinha, eu quero estender isso para cá. Se eu for estender e minha mão escorregar, ele já inclinou. Isso é chato pra caramba, porque toda vez eu vou ter que estar fazendo isso. Não, quero facilitar o negócio. Como é que eu facilito o negócio aqui, né? Para eu arrastar sem ele mexer. É a próxima dica, ó, segurando o botão Shift. Então tá lá aceso, eu clico e seguro em Shift, clico com o botão esquerdo do mouse na ponta direita e arrasto, ó. E aí eu posso mexer o mouse e a seta, a linha não vai mexer, tá vendo? Eu posso estender ela. Eu sei que tem a função do raio, né? Eu posso clicar com o botão direito, Trendline Properties, e acender o raio aqui em parâmetros. Do OK ele estica, só que aí ele estica a de infinito. Eu não quero uma linha eterna no meu gráfico, eu gosto de ir até onde eu quero. Porque, por exemplo, esse fundo vai valer até aqui, por exemplo. Ó. Vou dar um exemplo. Ó. Esse fundo aqui que foi rompido. Ó. Aqui, ó, deixa eu puxar ele para cá. Pronto, foi rompido. Para que eu quero mais essa linha para frente? Eu só estou vendo que ele foi rompido. Deixa eu apagar esse daqui. Já estou vendo que ele foi rompido. Pronto, acabou. Então, se ele fizer esse movimento aqui, ó, se o USD ele cai mais e depois ele volta para testar lá em cima, pronto, é isso que eu quero só até aqui para ver se ele testa e depois se ele cai ou não. Aqui eu posso fazer o meu estudo bem direitinho, duplicando. E outra coisa também, ó, digamos que eu queira aumentar isso aqui, ó. Segura Shift, ele aumenta sem, no máximo se você for para horizontal, ele vai para horizontal, né? Mas se ele tiver assim e eu clicar em Shift, ele vai com a linha reta. Por exemplo, ó, digamos que eu esteja vendo aqui uma linha de tendência, deixa eu limpar aqui o GBPUSD, mostrar para vocês uma linha de tendência no gráfico diário que tem, ó. Vamos ver essa linha mais baixa aqui, ó. Estou com essa linha de tendência aqui e eu quero projetar para frente. Óbvio, tem o raio da linha de tendência, mas eu não quero muito, então eu clico em Shift e arrasto. Ele vai sem mudar o ângulo da linha. Pronto. Passando essa parte de plataforma, né, que é um pouco comprida aí, porque tinha muitos detalhezinhos, mas deixa eu dar agora os hacks mais importantes de cálculo de lote. E deixa eu ver só, pessoal, novamente, se tiverem dúvidas, podem falar no chat. O início dessa live foi bem massa, né? Várias dicas. O Joel perguntou se pode assistir novamente. Provavelmente nos próximos dias já vai estar no canal do YouTube FX Pro Português. Entre lá, se inscreva e vamos para a dica de cálculo de lote agora. Presta atenção, tá? Só tomar uma água aqui. Bom, cálculo do lote. O que é o cálculo do lote? O lote é o volume para você operar e determinar o risco, ok? Então, se você opera com 0,50, é um lote. Se você opera com 0,10, é outro lote menor. Se você opera com 1,0, é um lote maior. Esse é o volume da negociação, o tanto que se negocia. É óbvio que eu não vou dar uma aula gigantesca aqui sobre cálculo de lote, até porque o objetivo dessa aula é um hack, uma dica rápida, um macete para calcular o lote. Eu dei uma introdução rápida sobre essa parte, mas eu vou repetir aqui porque muita gente entrou depois. O gerenciamento de risco é a parte mais importante do trading, sem dúvida. Isso é unânime, isso é um princípio. Eu sei que cada coisa tem seu peso, a estratégia crítica, a mentalidade nem se fala, mas gerenciar o risco é o que lhe impede de perder tudo. Então esse é o mais básico. E dentro desse tema, o assunto mais importante é calcular o lote corretamente. E eu digo a vocês com experiência de alguém que já tem quase 14 anos de mercado. Os amadores, os que perdem dinheiro, eles têm uma característica que é extremamente similar entre eles. Eles não se preocupam com o cálculo do lote corretamente. Pode ter muito tempo de mercado, se não sabe calcular o lote, se não se preocupa com essa parte, não vai para frente, não vai ganhar dinheiro, não vai avançar em nada. Então é aquela história de, para cada 100 dólares, 0,01. Isso é de uma tristeza horrível. Quem está começando acaba pegando esses macetes ruins. Normal, tá aprendendo. Mas depois de um tempo de estudo, de acompanhar pessoas que já estão no mercado há mais tempo, vai ver que isso não é assim que se calcula o lote. Então supera isso e vai aprendendo. Mas para quem já está há muito tempo no mercado e continua com essa história de para cada 1.000 dólares 0,10, é furada, não sabe o que está fazendo.
tem que calcular o lote corretamente. Ok, e por que que eu estou dando esse aviso? Porque um hack de calcular o lote, uma dica para calcular o lote rapidamente, tem os seus perigos. O perigo é o seguinte, você errado, fazer o macete errado. O macete que eu vou passar aqui, ele é preciso, ele é correto. Mas é importantíssimo que você saiba como calcular o lote. Porque se eu só passar o macete e você ficar dependendo do resto da sua vida de trader com o macete, você vai fracassar porque você não está entendendo o por trás do macete. Eu sempre dou o exemplo do carro. É claro que você não vai saber a mecânica inteira do carro, mas você tem que saber o mínimo para saber o que você está fazendo, o que é um acelerador, onde o acelerador vai, onde o cabo de alguma coisa vai ali, tipo o básico, a marcha, onde é. Essas coisas que você não sabe o sistema completo, mas você tem uma boa noção. Não adianta eu passar o macete se você não sabe o porquê. Se não, fica usando o macete às vezes até errado. Tem uma historinha muito engraçada e interessante que é o seguinte: tinha como é que diz? Um maquinista de trem que toda estação ele descia com um martelinho e batia nas rodas do trem. Eu acho que a história é assim. Ele batia nas rodas lá. Ele fazia isso há muitos anos. Até que alguém, curioso, perguntou: maquinista, por que você desce e bate com seu martelinho aí nas rodas do trem? O maquinista disse: eu não sei. Ele disse: por que você faz isso? E já faz há tanto tempo. Ele disse: porque o outro maquinista e uma geração de maquinistas foi ensinando assim. Na verdade, aquele batido era para saber se a roda estava com algum trinco. Pelo som ele saberia. Mas ele estava usando o macete e não sabia o porquê daquilo. E acabava não fazendo sentido. Então, se vai saber o macete e o hack, saiba o porquê. Então, estude cálculo de lote corretamente. E aí sim, use os macetes a seu favor. É isso que eu quero falar. Vamos lá. Muita gente não sabe que para calcular o lote existe uma fórmula. É básica, mas existe, que é o lote é igual ao risco que você escolheu dividido pelo risco do lote cheio. É assim que se calcula. Eu tenho um livro completo, um capítulo do livro completo ensinando sobre isso. Aqui eu vou dar só algumas pitadas para mostrar o hack, tá? Pares mais famosos que tem o dólar como moeda de cotação, que é a segunda moeda, que é o caso do euro, dólar, libra, dólar, AUD/USD, INZ/USD, há um macete legal que utiliza o tamanho do stop em pips para fazer esse cálculo. O que é tamanho do stop em pips, para quem não está familiarizado ainda? Pip é a penúltima casa decimal de uma cotação, que tenha o ponto, né? É porque fica meio chato. O pip, ele é o centavo do centavo. Ele é 1% de 1% do valor da moeda. Atualmente, ele é a penúltima casa decimal. Eu fiz essa correção porque vai que futuramente se desenvolve uma outra casa, uma sexta casa decimal no Forex, né? Hoje tem 5. Quando eu entrei, a maioria dos corretores era 4. Já está em 5. Quem sabe não vai para 6. Então, para não dizer depois de ficar desatualizado, é a penúltima. Atualmente, nas cotações, é a penúltima casa. É o PIP. Ok? Que é o centavo do centavo. O tamanho do stop em pips seria o seguinte, só para você ter uma ideia. Se eu vou fazer uma compra aqui no euro-dólar, vamos supor que eu quero fazer uma compra, deixa eu limpar todo esse template, colocar num gráfico aqui de 15 minutos, por exemplo, e digamos que eu quero fazer uma compra aqui no valor de 1,0980 e eu quero colocar um stop aqui embaixo em 1,0965. Quantos pips tem esse stop? A compra ali em cima, stop aqui embaixo. De cabeça aqui eu vejo que tem 15 pips, tá? Eu posso medir com uma ferramentazinha ali, tem 15 pips de stop. 150 pontos. A dica que eu dou é sempre trabalhe em pips, tá? Não é um hack não, é uma dica mesmo. Sempre trabalhe em pips. Saiba o tamanho do stop em pips. Quem opera deve saber isso, né? Quantos pips tem o seu stop. A dica é o seguinte, para calcular o lote nesses pares, você divide o risco que você assume perder, você aceita perder se der errado, vamos supor US$ 20. Você quer perder, quer não, você aceita perder US$ 20, né? Sabe que em algum momento vai perder, óbvio. Então você aceita aquele risco. US$ 20. Divide pelo tamanho do stop em pips e divide pela constante 10. Esse macete é para calcular rapidamente. Para quem é day trader, fazer um cálculo ali em menos de um minuto pode ser importante. Ele não vai operar a mercado, espero que não. Mas às vezes o preço está próximo do ponto de entrada dele e ele tem que se posicionar ali rapidamente. Então ele precisa de uma forma rápida de fazer esse cálculo. Ele não pode demorar ali 5, 10 minutos, às vezes que já perdeu. O, o day trader, ele é um cara que precisa analisar e fazer os cálculos mais rapidamente do que um swing trader. Então ele precisa de uma forma rápida para calcular. Então, nesses quatro ativos, digamos que eu queira aqui, ó, arriscar US$ 30 nesse trade de compra. O que é que eu faria? Você abre a calculadora do seu computador, né, ou uma calculadora do seu lado, e faz um cálculo simples. Qual risco eu assumo? Digamos que eu quero US$ 30, aceito US$ 30 de risco. 30 dividido pelo tamanho do stop em pips, que eu já sei, né? 15. Compro no 0,980 e stopo no 0,965, se der errado. Então, dividido por 15 pips.
e divido pela constante 10, eu tenho o lote 0,2 ou 0,20. Esse é o lote da operação. Isso serve para esses quatro ativos e qualquer outro que tem o dólar na moeda de cotação. Você mata o lote ali em menos de 10 segundos. Você sabendo isso. Menos de 10 segundos você sabe o cálculo do lote. Ok? Para esses quatro ativos dá para fazer isso. Não tente fazer com outros. DOLN, CAD-CHF, o ouro dá certo, porque é ouro barra dólar, né? A prata, prata barra dólar, aí vai. Mas GBP, CAD, Euro, NZD vai dar errado se usar esse macete, tá? Tem que ser só para esses. Enéas, e para outros ativos? Eu dou uma dica da planilha. Né? Existem EAs que fazem esse cálculo, existem calculadoras online que fazem esse cálculo. Eu só digo a vocês, tomem cuidado, porque EAs e calculadoras online podem usar macetes em lugares errados. Imagina um EA que usa esse cálculo que eu fiz num ativo que ele não deve ser usado. Você abre o EA no Euro NZD, vai sair tudo errado. Cuidado. E tem calculadora online que às vezes calcula errado. Então, muito cuidado. Por isso que eu digo, tem que saber de cálculo de lote. Que para você não calcular 0,05, mas a calculadora dá 0,50. E aí você está 10 vezes arriscando mais, né? Arriscando 10 vezes mais. Então, como é que funciona uma planilha? Eu já desenvolvi uma, tá? Ela está até aberta aqui para mostrar para vocês, ó, essa planilhazinha. Eu já vou mostrar para vocês onde baixar ela gratuitamente. Então, o capital, vamos supor, eu tenho 3 mil dólares, quero arriscar 1%, ó, porcentagem, insira o percentual 1%, aí ele vai dizer o risco aqui, ó, 30 dólares. Qual o ativo? Euro USD. Ele diz qual a entrada? A gente viu lá, 10980. Qual o stop? 10965. Para de referência ele pede porque se for outros ativos. Então, se você perguntou, Enéas, então como calcular o lote no Euro NZD, no CAD-CHF? Uma planilha que já faça esse cálculo exatamente. Então, por exemplo, a cotação para de referência aqui, eu posso só colocar o do Euro USD mesmo, e ele já deu o lote ali, ó, 0,20. Essa planilha é boa porque ele já dá ali o risco mínimo para o menor lote, que é o micro lote 0,01, que seria 1 dólar e 50. E ele já dá também ali o take profit, ó. Digamos que eu queira um take de 2 para 1. Eu boto 2 e ele já. Esse batido aqui, pessoal, porque o vento do ar tá pegando uns metais aqui. Eu vou até subir a paleta para não atrapalhar. Pera aí. Tá me incomodando esse batido de metal. Beleza. Então ele já botou, ó, se eu quiser um take de 30 pips no caso, eu preciso colocar o take em um 10, 10. Enéas, como é que eu baixo essa planilha? Porque essa planilha ela tem aqui para Forex e ouro e tem o Forex tem uma lista de ativos aqui, todos os ativos do Forex, os principais, ó, o que eu falei lá, ó, GBP, CHF, CAD, CHF, ele faz o cálculo, claro, os valores mudaram aqui, né, porque eu mudei a moeda. E tem outros ativos também. Então, aqui tem petróleo, prata, o que você quiser botar aqui, ele faz o cálculo. Índices, ações, tudo. Tá? Você baixa aqui, ó. Eu já preparei esse linkzinho rápido para você botar o www.bit.ly/planilha lote, com P e L maiúsculo, tá? bit.ly barra P maiúsculo, né? Planilha, L maiúsculo, lote, planilha lote, ok? Esse é o link para você baixar. Depois esse vídeo vai ficar disponível, mas para quem quiser anotar, tirar uma foto, tirar um print, digite isso na sua barra de endereço e você vai baixar essa planilha gratuitamente para você fazer o cálculo aí dos seus ativos do Forex, ouro, tranquilamente, mesmo sem o macete lá do 10, né? Do dividir por 10, ok? Então, www.bit.ly/planilha lote com P e L maiúsculo. Olha só, e se você não tiver a planilha e você precisa calcular? Porque, por exemplo, essa planilha está no computador, né? Às vezes eu estou no celular e quero abrir uma ordem. E agora, como raios eu faço isso? Essa dica até para o celular vai ser um pouco mais complicada. Mas digamos que você esteja no computador sem a planilha para cálculo do lote. Vocês lembram da fórmula? Vamos dar uma olhada aqui na fórmula. Ó. Você vai abrir. Eu nem trouxe a fórmula aqui agora. Deixa eu ver. Pronto, eu trouxe. Pronto. Você precisa abrir uma conta demo. Abre uma conta demo na FX Pro. Você vai lá, registra, abre uma conta demo. Você vai estar lá com a sua conta que você opera e com a conta demo aberta. A fórmula é dividir o risco pelo risco do lote 1.00. Esse risco do lote 1.00 significa uma operação com os mesmos parâmetros de entrada e saída no stop loss da sua ordem, só que com o lote 1.00. Só isso. Como você sabe isso para colocar na fórmula? Abre uma conta demo, coloca essa ordem pendente, passa o mousezinho lá na seta, na linha, e você vai ver o risco e coloca na fórmula e usa, matou a charada do cálculo do lote rapidinho ali com essa dica. Muito cuidado aqui, tá? Porque você está envolvendo aqui duas contas, né? Para você não errar a parada aqui. Então tome muito cuidado. Veja que para não colocar uma ordem dessa numa conta real, misericórdia. Às vezes o cara é para operar com 0,02 e ele comete um erro desse, bota uma conta na conta real, vai desgraçar a conta dele se der errado. Então cuidado. Isso é para você fazer numa conta demo, porque aí você vê o valor, e depois você vai lá para
onde você está operando e verifica isso para usar o lote certo. Hacks para evitar algumas armadilhas do preço. Já estamos aí caminhando para o final, mas eu quero mostrar a vocês algumas dicas que me ajudaram a verificar se certos movimentos do preço são armadilhas. O que é armadilha? Um movimento que parece uma coisa, mas não é. E aí você quer que seja aquilo que você quer e não é, e estopa. Não tem como evitar stop, pessoal. Stop é sempre vai ter e vai ter muito, é normal, tá? Tem algumas dicas para você identificar este movimento. Não é para, vou diminuir o número de stops. É para você se posicionar melhor no mercado, saber posicionar um stop loss melhor, entre vários outros benefícios. Eu vou dar algumas dicas aqui, ó. O falso rompimento, ele acontece demais no mercado, é quando o preço vai além de um nível e depois ele volta para trás desse nível. Então imagine uma resistência, imagine um preço aí, um preço, sei lá, 1,10 num ativo lá, e o preço vem 1,09, 1,0950, 1,0980, 1,010, beleza. Aí acredita-se que esse camarada pode romper e a pessoa quer fazer uma compra por aqui. Só que o que que acontece? O preço de fato ele começa, ele rompe, mas aí depois ele começa a cair e a pessoa não sabe. E agora? Rompe de fato ou esse negócio era um falso rompimento para cair? A gente nunca vai ter certeza. Mas temos dicas para saber se esse movimento acima da resistência tende a voltar ou se o movimento abaixo do suporte tende a subir. Se acontece isso, temos um falso rompimento. Mesmo que depois o preço, sobre um pouco depois, caia de novo, mas pelo menos durante esse momento, a gente teve um falso rompimento aqui embaixo e um retorno para atrás do nível. Então, atenção, ó, o falso rompimento ele é caracterizado por o preço ir além de um nível e depois voltar para baixo dele. Essa volta não existe uma métrica precisa, mas desde que ele volte para dentro de forma considerável da consolidação ou do nível, a gente considera isso aqui um falso rompimento, ok? Ele foi lá e voltou, mesmo que depois ele acabe indo, pelo menos durante esse tempo aqui, foi um falso rompimento que voltou para dentro, ok? Porque muitas vezes o preço pode fazer isso aqui também, ó, ele vem para cá, vem um pouco, vem só para dentro um pouquinho, depois vai. Isso aqui, na verdade, foi um rompimento com pullback, ok? Mas se ele faz isso e volta para dentro consideravelmente, aqui foi um falso rompimento. Então, quais são as dicas que eu dou, né? Outra coisa também. Falso rompimento, principalmente no mercado Forex, acontece demais. Tem muita busca de liquidez no mercado. Que é um suporte, muita gente compra abaixo vende abaixo do suporte, vem lá o preço, pega essas ordens de venda da galera e depois sobe estopando todo mundo. Pegou só essa liquidez aqui embaixo. Nossa, falso rompimento tem demais. Tanto é que é um item crítico no meu sistema. Eu busco isso, porque não só é bom estudar falso rompimento para evitá-los, mas também para aproveitá-los. Já que ele acontece muito, a gente que está posicionado no sentido contrário ao do rompimento. Concorda? Então, é, a amplitude desse falso rompimento, ela pode ser muito, tipo, eu falei aqui, um suporte, o preço vem, faz um falso rompimento e depois volta com força. E um falso rompimento grande. Falsos rompimentos grandes, que tenham proporções grandes em relação ao movimento anterior, geralmente eu não trato. São falsos rompimentos, mas o falso rompimento clássico é aquele que o preço vem só um pouquinho e já volta forte. Ou seja, ele só pegou a liquidez ali embaixo. Tá? Ele pode afundar muito, geralmente ele afunda muito se tem outros níveis mais lá atrás, ele tenta buscar os próximos e depois ele vai. Tá? Então, existem amplitudes de falso rompimento também, não é uma ciência exata. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Excelente aula, obrigado, Cláudia. Vamos avançando, ó. Níveis em que é mais provável acontecer. É aqui onde está o hack. Aqui onde está a dica. Se você está de olho no movimento de rompimento e quer saber se ele tem mais chance de ser um rompimento ou não, veja essas dicas aqui que eu trouxe. Ó. Falsos rompimentos tendem a acontecer muito em máximas e mínimas das velas do D1, imediatamente anteriores. Então, se você visualizar, ó, dá até um exemplo aqui que aconteceu esses dias no Eurodólar. Deixa eu limpar aqui o template. Foi antes dessa queda forte aqui, o preço foi um show de falso rompimento, na verdade. Aqui, ó. Nesse dia aqui, foi um show, um, dois, três falsos rompimentos antes de uma mega queda, né? Então, nesse dia aqui, ó, ele fez em cima da máxima do dia anterior. E o que é um falso rompimento? Se você visualizar aqui, ó, o preço vai além, deixa eu fazer aquela dica da linha aqui e deixar ela um pouco mais grossa e de outra cor aqui, peraí. Só para você ver aqui sobre a história do falso rompimento. Então, ó, vai lá, o preço foi além da máxima e volta para dentro do range do dia anterior. Então, isso é um clássico falso rompimento. Então, quando o preço está além, você não tem como saber se ele vai voltar. Mas se ele está fazendo esse movimento imediatamente após a máxima do dia anterior, já levanta uma suspeita, ok? Porque pode ser o seguinte, ó.
que dentro, vamos supor, eu vou apagar aqui rapidinho só para dar uma aula rápida. Ó. Imagina que aqui é a máxima do dia anterior e eu estou num gráfico menor, tá? Estou num gráfico menor, aqui é a máxima do dia anterior, ó, o preço fez toda a movimentação, deixa eu apagar isso aqui, do dia anterior, oh meu Deus, repetir a ferramenta aqui, ó. Fez toda a movimentação do dia anterior, atingiu a máxima, depois ele vem, faz tudo isso aqui, beleza, beleza, beleza. Aí você tem lá esse nível e começa um novo dia, ó. Começa um novo dia aqui. E o mercado lá faz a sua movimentação. E aí ele faz isso aqui e ele começa a cair. Aí, nesse caso, você está estudando um falso rompimento de topo duplo. Se é ou não falso rompimento de topo duplo, mas não está acontecendo acima da máxima. Então pode ser um falso rompimento? Pode. Mas quando ele acontece acima da máxima do dia anterior ou abaixo da mínima do dia anterior, ele tem um pouco mais de peso de ser um falso rompimento, ok? E mais um falso rompimento pesado. Avançando aqui em outra dica. Quando rompe topos e fundos duplos. Esse é muito interessante. Aconteceu, foi justamente nesse momento aqui do USD, ó, que ele fez essa queda. Aqui, ó. Aqui foi aquela máxima do dia, tá vendo? Aqui tínhamos, ó, se você olhar claramente, olha eu colocando e tirando as linhas aqui, tá vendo? Um topo duplo, tá vendo? Tem um topo duplo aqui, triplo, né? Triplo, topo duplo, triplo aqui, ó. Clássico, clássico. E o mercado estava acima dele nesse momento. Então, óbvio, ele poderia romper e ir embora, mas ele estava por ali fazendo todo esse flerte. E aí? Veja, estou dando um exemplo que deu certo. Você vai ver muito disso que vai embora, rompe também. Não é uma ciência exata, não é nada obrigatório. São indícios de que o comportamento de mercado de falso rompimento pode estar por ali. Aqui a gente tinha o topo triplo e aqui a gente tinha a máxima do dia anterior. Se eu não me engano, estava por aqui. Ó. Vou até botar aqui a linha. De novo, aqui, ó, a máxima do dia anterior. Então o preço estava sendo negociado acima da máxima do dia anterior, acima de um topo triplo, provavelmente pegando liquidez para cair. Ele fez isso de novo aqui, ó, acima da máxima desse dia, fez isso acima da máxima desse dia e finalmente despencou de vez. Então são dicas para identificar essas armadilhas do preço. Essa é clássica, é bom identificar. Essa é muito longe de dizer algo de certeza, mas ela é mais um fator na confluência. Se além do nível houver um número redondo. Então, deixa eu apagar aqui para mostrar. Ó. O mesmo exemplo que eu dei, uma resistência, vamos botar aqui uma resistência, e aqui acima passa, vamos botar um número redondo, que é aquele número redondo, que é aquele número que acaba com 3 zeros. E vamos botar aqui, por exemplo, ó, 1.08000. Pronto. E aqui está 1.07850. Ok. E aí o preço está lá. E você já marcou no seu gráfico que essa linha de 0,785 é uma resistência, por qualquer motivo. E o preço está lá e fica flertando com ela e de repente ele está acima e começa a cair. E você, e agora? Rompe? É pullback para fazer isso? Ou é um falso rompimento? Isso é uma resistência que já dá toda a pinta de falso rompimento? Legal. Acima tem um número redondo, isso acrescenta mais peso à confluência de que aqui pode ser um, um, um falso rompimento. Tá? Só uma dica também que ajuda na hora da visualização. Essa aqui eu uso às vezes, que é a do MACD. O MACD eu não vou dar uma aula dele aqui, mas o MACD ele se movimenta em ondas, né? É um oscilador. Quando os topos estão ascendentes no MACD e você vê um rompimento de resistência, isso é uma dica de que o rompimento pode ser verdadeiro. Mas se você vê um rompimento de resistência, o preço está acima da resistência, mas o MACD não foi, não está fazendo um topo maior do que o topo anterior, isso é uma divergência. É uma divergência de MACD, divergência de baixa, que pode indicar um falso rompimento da máxima, e que aquele movimento é um falso rompimento, e tende a ser um falso rompimento para queda, para vendas. Eu ia dar mais exemplos aqui, mas a hora está avançada. Do MACD até mostrar, né? Esse é interessante. Pouco antes da abertura de sessões. Japão, Londres e Nova York. Especialmente Londres e Nova York. Quando abre Londres, aqui no Brasil, está abrindo às 4 da madrugada. Vai para 5 da madrugada agora em novembro, né? Nova York está abrindo às 9 da manhã. Um pouco antes, se o preço estiver, eu vou usar agora o exemplo do suporte. Se o preço estiver levemente abaixo de um suporte que você já marcou, antes da sessão abrir, provavelmente o preço estava buscando liquidez para que quando, de fato, as sessões pesadas de Londres e Nova York abram, aí os grandes bancos provavelmente vêm com as suas ordens pesadas. Porque um grande banco não vai, provavelmente, não é certeza, abrir uma operação de bilhões antes de Londres abrir, pelo menos Londres, na sessão asiática. Pode acontecer, às vezes, uma urgência, uma emergência, e o preço dá aquele pico na sessão asiática. Mas normalmente ele espera Londres abrir para colocar as ordens de maior peso. Então, se o preço estiver abaixo de um suporte levemente, então, junto com outros fatores, claro, mas se é abaixo de um suporte, prestes a abrir a sessão de Londres ou Nova York,
e o preço começa, assim que abre a sessão, ele começa a se movimentar forte na direção contrária, tende a ser um falso rompimento. Ou seja, buscou liquidez e está indo na direção contrária agora. Tá? Ia falar outras coisas sobre isso aqui, mas o tempo está bem avançado, né? Depois eu posso fazer uma aula só sobre isso aqui. Horários, períodos de baixa volatilidade. Essa é uma dica para oscilação de mercado. Eu botei um asterisco ali porque não é algo que eu seja muito fã. Mas tem gente que opera baixa volatilidade, porque o mercado fica o quê? Ó, fica oscilando um pouquinho. Aí o pessoal coloca uns stops curtos, ou um stop razoável, para ficar pegando poucos lucros ali. E aí, por exemplo, se há um suporte aqui, vou dar um exemplo aqui na tela, fica melhor, né? Do que eu fazendo na mão. Se há um suporte aqui embaixo, ó, e o preço já fez toda a volatilidade do dia lá, fez toda aquela volatilidade, aí de repente ficou de tarde, ficou morno, ó. Ficou morno, tá de tarde ali, movimenta um pouquinho, e ele fica aqui, ó. E fica aqui. Poxa, você está vendo o suporte lá, e o preço agora numa sessão baixa de volatilidade está aqui. É muito provável que esse preço venha para cima aqui, porque ele está oscilando, fazendo movimentos fracos. Então, se ele está abaixo de um nível crítico, pode ser que ele esteja fazendo isso. E aí muita gente se aproveita desse momento para pegar esse retorno para a média ali e tal. Eu botei o asterisco ali porque eu não acho uma estratégia muito interessante, não, sabe? Mas tem gente que utiliza como essa verificação. Eu ia falar de gap também, mas o tempo está muito avançado, eu vou encerrar por aqui. Mas gap é algo que precisa ficar ligado, vai ter. E por que eu passo mais tranquilamente por gap aqui? Porque na próxima semana vai ter uma aula só de gap. Então, você está comigo hoje, você já se inscreveu, né? Mas se você estiver vendo esse vídeo depois em outra plataforma, se inscreva nos materiais da FX Pro, porque eu vou trazer conteúdos assim, complementares das aulas que eu trago. E gap é um assunto que exige atenção. É muito bom como nível de alvo, como nível de suporte de resistência, nível de busca de liquidez. Mas é muito perigoso para certos tipos de operações. Então precisa ficar ligado nesses perigos para não cair nas armadilhas que tem nele. E para não dar muita coisa aqui, vai ficar para a semana que vem. Dúvidas e feedback, tá todo mundo ok com a aula de hoje? Ficou algo obscuro, ficou algo difícil de entender? Podem perguntar. Se não tiver nada para perguntar, tranquilo também. Esse vídeo estando no YouTube depois, podem comentar abaixo do vídeo, que eu quero dar uma olhada e responder o seu comentário diretamente. Por hoje vai ser isso, né? Se ninguém falar em nada, a gente encerra por aqui. Alguns avisos, né? Como eu já falei, mas alguém pode ter entrado depois, na próxima semana, aula de gap e análise de mercado amanhã, terça-feira, 8 da noite. Onde? No canal do YouTube, FX Pro Português. Se inscreva. Amanhã, 8 da noite, eu vou estar aqui com você, se Deus permitir, olhando o mercado, vendo suportes e resistências, traçando os níveis de liquidez, verificando o cenário para a semana, né? Amanhã mesmo de noite tem taxa de juros do NCD, às 10 da noite, provável redução, provável desvalorização do NCD. E eu quero estar aqui com vocês um pouco antes disso, já mostrando a minha percepção para essa moeda e várias outras. Bom, ninguém comentou no chat, eu acredito que então tá todo mundo tranquilo. Agradeço a presença, pessoal. E vejo vocês amanhã, então, lá ao vivo, direto no canal da FX Pro Português no YouTube. Forte abraço, fique com Deus. Até amanhã.